Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e nessa videoaula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de urbanização. Veja bem que é um conteúdo que tem complementação com a matéria anterior, que é industrialização. Urbanização e industrialização são dois processos que se comunicam, são dois processos que estão interrelacionados, por isso a gente vai estudar a urbanização após ver a industrialização, ok? De maneira geral aí, como que a gente pode resumir esse processo de urbanização? Está associado ao crescimento de cidades? Não apenas. Urbanização não significa formação de cidades. A formação das cidades ela antecede o processo de urbanização. Mas antes de falar mais sobre esse processo de urbanização, vamos antes tentar identificar a diferença entre o espaço rural e o espaço urbano. Toda vez que eu pergunto muitas vezes ao aluno, né, o que é urbanização, a gente tem que sempre procurar entender o que é o urbano, que é um espaço que é diferente do rural. O espaço geográfico, de uma forma geral, né, atualmente ele se subdivide em espaço rural e espaço urbano. A gente no popular pode chamar de cidade e campo, ou roça e cidade, enfim, como vocês preferirem. Existem diferenças significativas hoje que marcam esses dois espaços que compõem o espaço geográfico. O espaço rural, também chamado de campo, ele normalmente está associado às atividades do setor primário. No campo, desenvolvem principalmente as atividades relacionadas à produção e à extração de matérias-primas, dentre elas está o extrativismo e a agropecuária. Então, o espaço rural hoje, nele, predominam as atividades ligadas ao setor primário, como a agricultura, pecuária e extrativismo, ou seja, atividades que estão associadas à produção de matérias-primas. O campo atual, né, o espaço rural dos dias atuais, ele é esse espaço, é o espaço onde desenvolvem as atividades do setor primário. Já o espaço urbano, que hoje a gente concebe a ideia de espaço urbano associado à cidade, ele está basicamente associado ao desenvolvimento de atividades secundárias, que são as indústrias, e também as atividades do setor terciário, ou seja, que envolvem o comércio e a prestação de serviços. Obviamente que na cidade tem desenvolvimento de atividades primárias. Obviamente que na cidade a gente vê gente plantando, a gente vê pessoas criando animais, mas geralmente as atividades extrativas, as atividades ligadas à agropecuária, hoje elas se condicionam ao espaço rural, enquanto as atividades ligadas ao setor secundário e ao setor terciário, elas estão condicionadas à cidade, ao espaço urbano. Portanto, o que diferencia esses dois espaços? O campo da cidade, o espaço rural e o espaço urbano. As atividades que neles predominam. O campo geralmente predomina, no campo, perdão, geralmente predominam atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Já na cidade, a gente já tem a produção, o desenvolvimento de atividades do setor secundário e também do setor terciário. Esse condicionamento, né, do campo ser o espaço da produção de matérias-primas de origem agrícola, né, ser o local onde se desenvolvem as atividades extrativas, e na cidade, geralmente serem o local onde se desenvolvem as atividades industriais, também onde se desenvolve o comércio e os serviços, são situações que foram desencadeadas a partir da industrialização, né? É a industrialização que vai condicionar o campo ser o espaço da produção de matérias-primas e a cidade concentrar as indústrias e também o setor de comércio e prestação de serviços. É por isso que agora a gente vai começar a destrinchar um pouco mais o que é esse processo de urbanização. É fato que a urbanização está associado ao urbano, está associado às cidades, mas não necessariamente o processo de urbanização dá a ideia da formação, da criação de cidades. As cidades, elas antecedem, a formação das primeiras cidades, elas precedem o processo de urbanização. O processo de urbanização ele é típico do século XVIII, ou seja, 2 séculos e um pouco mais para cá. Antes haviam cidades, sim, mas não existia o processo de urbanização. Percebam que cidade está ligada à urbanização, mas não necessariamente a formação de cidades significa urbanização. Vamos entender melhor isso? Observem aí os primórdios do urbano, os primórdios. Urbanização não significa formação de cidades.
As primeiras cidades, elas surgiram há cerca de 5.000 anos atrás, sobretudo na Ásia, no continente africano, né, com as antigas civilizações, a partir do momento que ocorreu um processo conhecido como sedentarização. Sedentarização lembra sedentário, ficar parado. A partir do momento que os antigos povos, né, deixaram de ser nômades e passaram a se fixar no território e ali produzir, ter residência fixa, vão surgir os primeiros aglomerados que vão dar origem às cidades da antiguidade, às cidades mais antigas, né? As chamadas cidades pré-industriais. E qual é a diferença das cidades pré-industriais das cidades que nós vemos nos dias atuais? As cidades pré-industriais, as chamadas cidades da antiguidade, eram cidades pouco populosas. Eram cidades que funcionavam apenas como locais para trocas comerciais de mercadorias que em geral eram produzidas no campo. Lembra que eu falei com vocês que urbanização não pode ser entendido como formação de cidades? A urbanização é um processo que acontece a partir do século XVIII. A formação de cidades ela vem anterior a isso. Surgiram as primeiras cidades, mas elas não eram tão dinâmicas, elas não concentravam o poder, elas não eram tão importantes como as que existem hoje. No passado, nos primórdios dos tempos, existiam as chamadas cidades da antiguidade, as cidades pré-industriais, mas elas não tinham o dinamismo que as cidades dos dias atuais têm. As cidades atuais, as chamadas cidades industriais, elas vão surgir sobretudo no contexto da Revolução Industrial. É somente, galera, sobretudo a partir do século XVIII, é que vai ocorrer uma mudança bastante radical na forma de produção de bens e de materiais, que ocorre principalmente na Inglaterra e depois em outros países europeus, como França, Alemanha. É o estabelecimento da chamada indústria moderna, ou a Revolução Industrial. É somente a partir da Revolução Industrial que as cidades passam a ganhar importância e, consequentemente, passa a ocorrer o processo de urbanização. E o que seria esse processo de urbanização que se desencadeia a partir da Revolução Industrial, galera? Nada mais é do que o processo de transferência de pessoas do campo para a cidade a partir do chamado êxodo rural, que vai determinar o crescimento da população urbana e a diminuição, consequentemente, da população rural. A gente só pode falar que um espaço ele é urbanizado, a gente só pode falar em urbanização quando a população que reside na cidade ela passa a ser maior que a do campo. A gente sabe que nem sempre foi assim. Nas chamadas cidades da antiguidade ou nas sociedades pré-industriais, quando a indústria moderna ainda não tinha se estabelecido, ou seja, antes da Revolução Industrial, já existiam cidades, mas elas não tinham a importância que elas têm nos dias atuais. As cidades antigas elas funcionavam apenas como locais de trocas de mercadorias que eram produzidas no campo. Por exemplo, durante o feudalismo, durante a Idade Média na Europa, o poder ele estava concentrado no campo. O campo ele tinha mais importância que as cidades. Já existiam cidades, mas nós não podemos falar que ocorria já o processo de urbanização. A maioria da população morava, trabalhava no campo. Né? De maneira geral, o poder estava centralizado no campo. O campo tinha muito mais importância do que a cidade. Portanto, não existia aí o processo de urbanização. A maioria da população ela trabalhava e era empregada no campo. As cidades elas funcionavam apenas como locais de trocas de mercadorias. Portanto, antes da Revolução Industrial, embora já existissem cidades, não podemos falar que existia o processo de urbanização. O início do processo de urbanização ele vai acontecer apenas a partir da Revolução Industrial, que vai provocar inúmeras transformações espaciais na cidade. É com a Revolução Industrial que as cidades, de maneira geral, elas passam a ganhar o dinamismo que elas têm hoje. E aí, de fato, vai ocorrer a urbanização, vai ocorrer a mudança nas relações do campo em relação à cidade. As cidades passam a ganhar importância com a industrialização, principalmente porque a produção em massa e o desenvolvimento do capitalismo vai impulsionar o chamado êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. E, consequentemente, as cidades passam a ganhar mais importância, porque elas passam a ser o centro dos negócios, principalmente porque elas vão ser os locais ideais ao favorecimento do desenvolvimento da atividade industrial. Lembrem que no início da aula eu comentei com vocês, industrialização ela estimula a urbanização.
Vejam vocês que as cidades elas passam a ganhar importância a partir da Revolução Industrial, principalmente porque as cidades é que vão reunir aquelas condições favoráveis para o desenvolvimento da atividade industrial. Que condições são essas, pessoal? As cidades passam a fornecer abundância em mão de obra. As primeiras indústrias com suas máquinas elas exigiam um grande número de trabalhadores que deveriam morar perto das fábricas. Muitos trabalhadores migram do campo para a cidade em busca de empregos. A demanda por trabalho, no início da Revolução Industrial era grande, então muita gente migra para as cidades, constituindo aí mão de obra abundante e barata para as fábricas. Essa mesma mão de obra abundante e barata para as fábricas constitui aí formação de mercado consumidor, que é outro fator fundamental para o desenvolvimento da atividade industrial e que se desenvolve no meio urbano. E outra situação, as cidades, elas oferecem infraestrutura que atrai para o seu espaço a atividade industrial e também a concentração de pessoas. As cidades passam a desenvolver, passam a ter no seu território infraestrutura de transporte, energia, ou seja, todas aquelas condições necessárias ao desenvolvimento da atividade industrial se desenvolvem nas cidades, condicionando aí automaticamente o êxodo rural, ou seja, a migração de pessoas do campo para a cidade. Com o desenvolvimento da atividade industrial, portanto, vai ocorrer o processo de urbanização. A indústria ela encontra na cidade o local ideal para o seu desenvolvimento inicial, E, consequentemente, com o desenvolvimento da atividade industrial, outros setores se desenvolvem, como, por exemplo, o setor de comércio. O setor de comércio se desenvolve na cidade e automaticamente aumenta a possibilidade, a oferta de emprego nas cidades. É por isso que as cidades passam a ganhar importância com a Revolução Industrial e, consequentemente, a população que morava no campo migra para as cidades, constituindo aí o processo de urbanização. E vejam vocês que esse êxodo rural, que provocou o processo de urbanização, que estimulou a concentração de população nas cidades, essa industrialização, que estimulou o êxodo rural, ela provocou também mudanças no campo que também favoreceu o êxodo rural. Ao mesmo tempo que o espaço urbano crescia com a industrialização, o campo também teve mudanças, E essa mudança está associada principalmente à mecanização e à modernização das atividades neles desenvolvidas. As atividades agropecuárias, elas são fundamentais para o desenvolvimento da atividade industrial. Por quê? É a partir da agropecuária que se fornece matéria-prima para as fábricas. Com a Revolução Industrial, houve a necessidade de aumentar a demanda por matérias-primas. Automaticamente, a indústria se desenvolvendo, ela vai condicionar a mecanização e a modernização do campo, para que o campo pudesse aumentar a sua produtividade. O campo mecanizado, produzindo mais matéria-prima, automaticamente ele necessita menos de mão de obra. Ou seja, a mecanização do campo também vai produzir, vai impulsionar o êxodo rural. Então reparem bem que a industrialização, ao mesmo tempo que ela gera empregos nas cidades, a partir da instalação de fábricas nas cidades, a partir do desenvolvimento de outras atividades econômicas nas cidades como comércio, ela estimula ela também contribui para a diminuição da oferta de emprego no campo, a partir do momento que a indústria estimula a modernização das atividades agropecuárias. Percebam que é um processo que está associado, A industrialização ela proporciona mudanças nas cidades, ela aumenta a oferta de empregos nas cidades e, ao mesmo tempo, ela incentiva a mecanização e a modernização das atividades agropecuárias no campo, diminuindo a oferta de emprego no campo. Então, vejam vocês que a Revolução Industrial provoca mudanças no campo. E a partir dessa lógica, a gente pode observar que a urbanização, que é o crescimento da população urbana, em detrimento do êxodo rural, esse êxodo rural ele vai ser provocado por fatores atrativos e repulsivos. O que são aqueles fatores atrativos? São aqueles que movem, que atraem a população do campo para a cidade. O êxodo rural ele é estimulado muitas vezes a partir do momento que, com a industrialização, ocorrem transformações nas cidades e a população migra para as cidades atraídas pela oferta de emprego e melhores condições de vida que são oferecidas nas cidades, como, por exemplo, o acesso aos serviços de saúde e educação. Ao mesmo tempo, existem também os chamados fatores repulsivos que estimulam o êxodo rural, que são aqueles que expulsam o homem do campo, que estão associados às péssimas condições de vida no campo e à falta de emprego na zona rural.
Então vejam vocês que muitas vezes a concentração de terras, a mecanização das lavouras que diminui a oferta de emprego, a baixa produtividade, a falta de apoio muitas vezes dos governos, né, para a população do campo também estimula o êxodo rural. Então são situações que ocorrem no mundo, sobretudo a partir da Revolução Industrial no século XVIII. Então, galera, recapitulando, né, a partir do momento que ocorre a Revolução Industrial, nesse momento histórico, as cidades passaram a representar um ambiente ideal para o florescimento da indústria, pois nelas viviam os donos dos meios de produção, as cidades tinham o capital necessário para o desenvolvimento de novas tecnologias de produção e também os habitantes desses centros urbanos representavam mão de obra e mercado consumidor para as fábricas, né? E aí o deslocamento de trabalhadores do campo, das áreas agrícolas para as cidades, ocasionou um crescimento vertiginoso de população urbana, aonde acontecia o processo de industrialização. Em poucas décadas, o número de habitantes das cidades era maior que no meio rural. E a partir do momento em que há mais pessoas nas cidades do que no campo, nós temos aí o processo de urbanização. Agora, pessoal, nós vimos na matéria passada que a industrialização, a chamada Revolução Industrial, ela não aconteceu de forma homogênea em todo o mundo. Alguns países experimentaram esse processo primeiro, são os chamados países pioneiros na industrialização, os atuais países desenvolvidos, principalmente a Europa, os países europeus, os Estados Unidos e o Japão, enquanto outros países se industrializaram tardiamente e ainda apresentam baixo nível de industrialização. Sobre essa ótica, né, de industrialização estar associada à urbanização, a gente pode observar que a urbanização é um processo que aconteceu de maneira diferenciada em vários países do mundo. A urbanização, né, que é o processo em que a população das cidades passa a ser maior que a do campo, ela acontece inicialmente nos países que primeiro se industrializaram, ou seja, nos países desenvolvidos. Os países europeus, os Estados Unidos e o Japão, eles iniciaram seu processo de urbanização paralelo à sua industrialização, ou seja, eles se urbanizam aí por volta do século XVIII, dentro do contexto das revoluções industriais. E obviamente, né, no início da urbanização desses países, a urbanização deles, obviamente, desencadeou vários problemas, como a escassez de moradias, a superpopulação concentrada em bairros operários, falta de saneamento nas casas, enfim, água potável faltava também nas casas, não havia aí, de maneira geral, a infraestrutura urbana, né, desejada aí para a maioria das cidades. Havia chamada insalubridade, que é o que? Risco para a saúde e as pessoas nas grandes aglomerações urbanas, o que desencadeava aí epidemias de cólera, tifo, doenças contagiosas e, obviamente, né, precárias condições de vida para a população. E isso em países desenvolvidos no início da urbanização deles. Só que o que acontece? A partir do século XIX, as reivindicações da população por melhores condições de vida nas cidades levou a boa parte dos governos locais desses países a buscar a melhoria na infraestrutura urbana desses países, realizando o chamado planejamento urbano. O que é o planejamento urbano, galera? São intervenções do Estado no espaço das cidades, né? O Estado adotou uma série de medidas, os governos dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão realizaram uma série de medidas, obras de infraestrutura que possibilitaram melhoria nas condições de vida das cidades, contribuindo assim para formar uma rede urbana mais densa e interligada. Em países desenvolvidos, em geral, os problemas urbanos, os problemas das cidades, são menos visíveis. Por quê? No passado eles existiam, mas eles foram consertados, eles foram corrigidos. Principalmente porque, a partir do século XIX, diante de tantos problemas das cidades, o Estado interviu na melhoria das condições de vida nas cidades, realizando o chamado planejamento urbano. Em países emergentes, que são os chamados países de industrialização tardia, nos quais o Brasil está inserido, como a industrialização ela aconteceu tardiamente, ou seja, por volta do século XX, a urbanização, obviamente, está associada a esse processo, portanto, em países de industrialização tardia,
a urbanização ela aconteceu também tardiamente, por volta do início do século XX, quando esses países começaram a se industrializar. Insere-se aí nesse contexto Brasil, Argentina, o México. O Brasil, por exemplo, ele se tornou um país urbano, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, ou seja, 1960, 70 em diante. E como é um processo, né? Como foi um processo tardio, até hoje esse processo tardio, ele também acontece de forma acelerada. O crescimento das cidades se deu de forma acelerada e anômala. Anômala, entendam, cheios de problemas. As cidades cresceram, mas cresceram de forma acelerada e desordenada, o que provocou uma série de problemas urbanos, uma série de problemas no espaço urbano desses países. É muito comum a gente ver em países de industrialização tardia, ou seja, em países emergentes como o Brasil, as cidades cheias de problemas urbanos, como o desemprego, a segregação socioespacial, a formação de submoradias, a questão do trânsito caótico, já que as cidades cresceram em número de habitantes, mas de maneira geral não houve crescimento de infraestrutura para receber, né, de maneira geral, esses habitantes. Em países como o Brasil, né, Argentina, na China, no México, ou seja, na América Latina, em alguns países da Ásia, a industrialização ela aconteceu de forma tardia e, consequentemente, condicionou o êxodo rural e o processo de urbanização. Só que nesses países, um grande contingente de população passou a migrar para áreas urbanas, sobretudo para as cidades onde se localizavam as indústrias, contribuindo aí para que a urbanização acontecesse. Só que nesses países de industrialização tardia, o setor industrial ele não foi capaz de absorver a demanda de trabalhadores que veio do campo. E aí o que vai acontecer? De maneira geral, muita gente, né, migrou do campo para a cidade em busca de emprego, não tinha emprego para todo mundo, consequentemente o que vai acontecer? O desemprego. A ida de trabalhadores para o setor terciário da economia. Muita gente trabalha no comércio, muita gente trabalha no setor de serviços. E outra situação, o crescimento do setor informal. Muita gente trabalha na informalidade, trabalha sem carteira assinada. A gente está vivendo agora uma situação de pandemia, né? E a gente tem aí o auxílio emergencial, né? O governo está ajudando aí com aqueles R$ 600 para pessoas que trabalham na informalidade. Muitos são até enxergados aí pelo governo como invisíveis, porque não tem emprego fixo, né? Não trabalham no mercado formal de carteira assinada. É um problema comum nos países subdesenvolvidos, em países emergentes como o Brasil, onde a urbanização ela aconteceu de forma acelerada. Houve a industrialização, houve o aumento de postos de trabalho nas cidades, gerados pela industrialização, mas esses postos de trabalho não foram suficientes para absorver a quantidade de pessoas que migrou do campo. Resultado, muita gente migrou para as cidades em busca de emprego, não tinha emprego para tantas pessoas, o espaço urbano não estava preparado para receber tantas pessoas, consequência, urbanização acelerada e problemas urbanos como desemprego, segregação socioespacial, a formação de submoradias, que são as famosas favelas, enfim, a gente vê a violência, o trânsito caótico, dentre outros tantos processos. Agora, se a situação em países de industrialização tardia é tensa, existem países no mundo que ainda não se industrializaram, são chamados países de baixo nível de industrialização, que têm sua economia associada ainda, né, à exploração de matérias-primas, à produção agrícola, como países muito pobres da América Latina, Ásia e África. Nesses países, a urbanização é um fenômeno recente mesmo, no final do século XX, principalmente aí 1990, anos 2000, e ela está associada ao êxodo rural, ou seja, o crescimento de população das cidades está associada à migração da população do campo para a cidade, como nos outros casos, mas nesse caso aí, a urbanização ela está associada ao êxodo rural mediado por fatores repulsivos. Cresce o número de pessoas morando em cidades, porque muita gente abandona o campo devido às precárias condições de vida no campo, devido às péssimas condições de vida no campo. E nesses países, como não há empregos gerados, né, porque eles são países pouco industrializados, surgem aí muitos problemas urbanos, né? Muita gente migra, né, para as cidades em busca de emprego, fugindo da miséria no campo, fugindo muitas vezes de guerras civis e conflitos no campo. E aí as consequências desse rápido fluxo de imigrantes para as cidades é a explosão
de áreas urbanas com moradias precárias, formando aí as chamadas megafavelas, onde faltam até mesmo as mínimas condições de infraestrutura para a população, como por exemplo o acesso à água potável. Aí nós temos registrado para vocês imagens de uma megafavela em Lagos, capital da Nigéria. Reparem bem as precárias condições de vida que a população vive. Nesse caso aí, a situação é pior do que em países emergentes como o Brasil. Por quê? Muita gente migrou para cidades em busca de emprego, mas não houve emprego nem mesmo formação de infraestrutura nas cidades. As cidades cresceram de forma totalmente desordenada. E aí você vê aí os problemas sérios, como a falta de condições mínimas de infraestrutura para a população, como por exemplo o acesso à água potável. Resumindo então, pessoal, tudo que a gente trabalhou até agora: urbanização, crescimento da população urbana mais acelerado em relação à população rural. Até meados do século XX, a urbanização era um fenômeno típico dos países desenvolvidos, que tinham realizado o seu processo de industrialização. A industrialização estimulou o êxodo rural, ou seja, com a industrialização houve crescimento, houve maior oferta de emprego nas cidades geradas pelas indústrias, e automaticamente as cidades passam a se desenvolver, atraindo a população do campo. A mesma industrialização que gera empregos nas cidades, ela diminui a oferta de emprego no campo, porque a indústria passa a fornecer máquinas e equipamentos para mecanizar o campo. Então, até o século XX, a urbanização era um fenômeno típico dos países desenvolvidos. A partir da segunda metade do século XX, a urbanização ela passa a ocorrer também em países subdesenvolvidos, de forma acelerada, que é o caso dos países da América Latina, que hoje é a região do planeta mais urbanizada. Se você pegar hoje o percentual de pessoas morando em cidades em relação ao mundo, a América Latina hoje é a região do planeta com o maior número de pessoas morando em cidades. Os primeiros países a passar pela urbanização foram, obviamente, os que realizaram a sua industrialização, principalmente Brasil, Argentina e México. A nível mundial, pessoal, hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta. Destes, 3,6 bilhões de pessoas vivem em áreas urbanas. Ou seja, nós temos no mundo hoje o processo de urbanização? Sim, fato. Boa parte das pessoas mora em cidades, principalmente naqueles países onde a industrialização se tornou mais presente. Mas observem aí por esse mapa, ó, taxas de urbanização no mundo, que em muitos lugares a urbanização ela ainda não passou de 50%, principalmente aqui, ó, em regiões do continente africano, países da África e também países do continente asiático. Nessas duas regiões do planeta, você ainda tem um grande percentual de pessoas morando em áreas rurais, ou seja, a urbanização ela é um fenômeno presente no mundo? Sim, mas ainda existem muitas pessoas morando no campo. Agora, para as próximas décadas, mediante aí, a gente acabou de falar que boa parte os 7 bilhões de pessoas no mundo, né? 3,6 bilhões moram em cidades e 3,4 bilhões moram no campo. É equilibrado o percentual de população rural e urbana no mundo hoje, no mundo, tá, gente? Mas se você observar aí pelas projeções desse gráfico, a gente vai observar que a população urbana, ela tende nos próximos anos a aumentar e a população rural diminuir. Por quê? Gradativamente, as condições de vida no campo vão se tornando mais precárias, principalmente naqueles países não industrializados, aqueles países das regiões do continente africano, do continente asiático. Então, com as precárias condições de vida no campo, a tendência é, mesmo que não haja industrialização, a população migre para as cidades em busca aí de melhores condições de vida, por mais que essas condições de vida não existam, ok? Pessoal, é isso por enquanto. Todo esse conteúdo vocês encontram no livro didático, no capítulo 1 do livro didático de vocês. A gente vai dar todas as instruções na plataforma. Continuem estudando, mantenham um ritmo de estudos, mantenham uma rotina de estudos saudável, até mesmo para poder aí a gente fluir com o conteúdo. Nas próximas aulas a gente vai ver alguns processos que se desencadearam a partir do crescimento de população nas cidades, ok? Até a próxima!